Vamos falar hoje sobre máquina de síntese? Vou te ensinar a utilizar esse mecanismo que é um dos mais importantes no CorePunk e o melhor de tudo, vou fazer você deixar sua build boladona. Então já deixa sua aguinha do lado, fica confortável e vamos pro vídeo. Saudações, viajantes! Finalmente ela veio aí, a famosa, a famigerada máquina de síntese. Como falei pra vocês, esse é um dos principais, se não o mais importante mecanismo que a gente tem para crafting aqui no CorePunk. E hoje eu vou fazer uma grande introdução sobre ele e fazer algumas coisas na prática aqui com vocês. Como é um assunto muito extenso, eu vou preferir quebrar ele em vários vídeos para ele não ficar muito grande, porque eu imagino que esse daqui já vai ficar um pouco grande, e aí a gente vai podendo destrinchar um pouco mais cada uma de suas peculiaridades. Com a máquina de síntese, você vai poder melhorar a raridade dos seus itens, craftar itens novos, fazer itens com upgrade e overclock, você pode melhorar stats, você pode roletar talentos, enfim, dá pra fazer um monte de coisas com essa máquina. E é por isso que ela é tão importante pro jogo. E aqui de cara, já vamos entender o que você precisa inicialmente para utilizar a máquina de síntese. Primeiro, você precisa estar no mínimo no nível 9. E segundo, você precisa de uma bancada de criação. Aquelas que a gente usa para craftar coisas, tanto faz se for das profissões de crafting quanto das profissões de coleta ou ainda da profissão de culinária. Então você precisa estar em uma dessas bancadas para acessar a máquina de síntese. Quando você seleciona aqui o Y para abrir o menu de profissões, por padrão ela abre aqui, né, nesse menu, mas aqui embaixo a gente tem uma aba de fabricar e máquina de síntese, que é quando a gente consegue olhar pela primeira vez a sua interface. Então aqui nesses quadradinhos que estão piscando para você, uau! É o local onde vão os seus itens que você vai querer criar ou modificar aqui na máquina, e aqui embaixo aparece a quantidade de combustível de síntese que você tem no seu inventário. Esse combustível ele vai ser utilizado toda vez que você clicar aqui para criar alguma coisa na máquina, independente se vai dar certo ou não a sua obra aqui de criação. Esse combustível ele pode ser conseguido através de missões, você pode conseguir ele também através de loot, vasculhando objetos, matando alguns mobs, matando chefes de mundo, só que todas essas coisas você consegue em pouca quantidade. E vai por mim, você vai utilizar muito desse combustível. Normalmente você compra em NPCs que estão em bancadas de craft. Então essas 4 profissões aqui, fabricação de armas, construção, alquimia e misticismo, com esses NPCs é normalmente onde você vai encontrar esses combustíveis à venda. Lá na cidade de Goldenfield é um pouco menos recorrente, então nem sempre tem combustível nesses 4 NPCs. Mas aqui na cidade de River Rise é muito mais comum você encontrar esses itens com esses NPCs. Agora que vocês já sabem de tudo que precisa para começar a utilizar a máquina de síntese, a gente vai começar a colocar a mão na massa. Receba a inteligência. Então você precisa estar numa bancada, eu tô aqui na minha bancada de cozinha, e aqui do lado, né, eu tenho o meu inventário com algumas coisinhas que a gente vai começar a falar agora. Primeiro, eu quero começar explicando para vocês que existem algumas formas da gente melhorar a raridade dos nossos itens. Então a gente tem os itens de borda branca, que são esses itens comuns, os itens de borda verde, que são os itens incomuns, com a borda azul, que são os itens raros, e de borda roxa, que são os itens épicos. Quanto maior ele estiver nessa escala de raridade, melhor também será o seu item. E aí a gente tem duas formas de melhorar a raridade dos nossos itens já craftados aqui na máquina de síntese. A primeira delas é utilizando a receita 5 por 1. Nela você vai precisar de 5 itens iguais, de mesma raridade, para transformá-los em um item com uma raridade a mais. Como assim? Imagina que eu tenho essa luva modular aqui branca e eu quero transformar ela em verde. Com esse método, eu tenho que colocar 5 luvas modulares aqui na minha máquina de síntese, apertar criar e ela vai me dar uma luva modular verde. Então eu vou precisar de 5 brancas para transformar um item verde, 5 verdes para transformar em um azul e 5 azuis para transformar em um roxo. E aí você tá fazendo os cálculos aqui na sua cabeça, tá fritando agora a sua mente, se perguntando, meu Deus, eu vou precisar passar horas coletando para fazer todos os brancos depois para transformar em tudo até chegar no roxo? Até que poderia, na verdade você pode se você quiser, né? Mas é uma grande perda de tempo só farmando.
usando, né? Você pode utilizar esse tempo de uma forma otimizada. E é para isso que eu vou ensinar o método mais fácil para vocês, que é utilizando os kits de upgrade de item. Esses kits vão te fazer melhorar a raridade dos seus itens, sem vocês precisarem, né, ficar craftando um monte de itens do mesmo até conseguir transformar eles em roxos. E como é que esses kits funcionam? Perceba que eles existem em várias formas e também de várias cores. As cores significam o nível máximo que eles podem deixar o seu item. Cada um deles tem apenas um uso e você só pode utilizar para elevar em um a sua raridade. Então, por exemplo, se eu tenho um item branco, eu quero transformá-lo em verde, eu vou utilizar um kit verde. Mas observem que cada um desses kits, eles têm uma característica. O kit do novato, que é esse menorzinho, ele só consegue funcionar em itens de Tier 1. O kit do adepto funciona também em itens do Tier 2. E o kit do mestre funciona também em itens de Tier 3. Por mais que esteja escrito funciona para artefatos de nível 1 e tal, e os artefatos são esses itens aqui de baixo da nossa build, né, que são chamados de implantes ou artefatos, por mais que esteja escrito assim, também funciona para armas, para chips e para runas. Então você consegue fazer isso com todos os equipamentos que você coloca aí na sua build. E como eu falei, ele só consegue elevar em um nível de raridade. Então se você tem um item branco, mas você tem um kit azul, ele só vai conseguir transformar o seu item em verde. O máximo que ele consegue chegar é no azul. E por aí você vai pegando o raciocínio. Atentem também que vocês não devem, né, como uma dica extra aí, vocês não devem utilizar, então, kit azul para melhorar um item branco, e não devem utilizar também o kit do mestre, que pode aprimorar um artefato de Tier 3 para melhorar um artefato de Tier 2. Se você estiver um pouco confuso sobre esse tier de itens e não souber como identificar muito bem cada um deles, tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre guia de progressão de equipamento. Eu explico tintim por tintim, vou deixar o link nos comentários. E esses kits, meus amigos, vocês podem pegar da mesma forma que os combustíveis de síntese, com todos aqueles métodos, né? Mobs vasculhando coisas, algumas emissões. A única diferença é que você não consegue comprá-los com NPCs. E aí é que vem a dificuldade, né? É um item que vai acelerar bastante sua build, mas que vai ser mais difícil também você consegui-los. É possível você até consegui-los comprando de outros jogadores no mercado. Então, se você apertar aqui N ou vier aqui na engrenagem e no símbolozinho aqui de mercado, você vai poder colocar aqui em consumíveis, cubo, selecionar aqui qual é a raridade do cubo que você quer, né? No caso do kit de talentos, e aí você vai procurando aqui direitinho, né? Aqui eu selecionei apenas épicos, então vocês vão tendo uma ideia mais ou menos do preço de moedas antigas que vocês vão precisar pagar por cada um deles. E se você tá meio perdido sobre moedas antigas, como é que consegue, como é que funciona o banco, também tem vídeo aqui no canal falando sobre como funciona o mercado. Tem 2 vídeos aqui no canal, tá? E eu vou deixar tudo pra vocês na descrição do vídeo. Tá legal esse vídeo, né? Mas sabe o que também é muito legal? Poder comprar o Corepunk utilizando o Pix, sem pagar a taxa de câmbio e nem imposto por transação internacional. E você pode fazer isso através do meu link de afiliado com a Cursed Diamonds, a plataforma brasileira que é parceira oficial do Corepunk. O link vai estar na descrição. E beleza, por que eu tô explicando tudo isso primeiro, né? Essa é uma das funcionalidades que a gente vai ver na prática ainda nesse vídeo, então não sai daí, beleza? Porque eu vou começar a explicar para vocês como é que funcionam os itens mais fortes do jogo, que são os itens overclockados. Quando a gente vai construir um item por padrão, por exemplo, quero construir um artefato. Então eu preciso ir lá no NPC, comprar a receita que eu quero, digamos aqui o coração V6. Vou juntar todos os ingredientes do mesmo jeitinho que tá aparecendo aqui. Vou lá na bancada de construção e lá eu vou fazer um coração V6 padrãozinho que pode vir branco. Aqui no caso a minha proficiência em construção é 0%, então a probabilidade é que venha branco mesmo. Mas se você tiver em 100%, pode ser que ele venha roxo, né? Então isso seria ótimo. Não é o meu caso aqui. Mas ele vai te dar todos esses stats aqui que são muito bons, porém não vai chegar no máximo que você pode conseguir dele. Então existem os itens com upgrade overclock que eles vão te dar um a mais, um temperinho para deixar a sua build mais forte. Os itens com upgrade, eles vão te dar 1 ponto de talento a mais, enquanto os itens com overclock, eles vão te dar 2 pontos de talento. Tá vendo aí? Espírito de luta mais 1 e golpe sombrio mais 1 são esses 2 pontos de talento que eu tenho desse meu coração V6 overclockado. Se eu abrir a minha página de talento, dá pra perceber que aqui na árvore de assassino, eu consigo ver o golpe sombrio, em que ele tá com 2 pontos. Na hora que eu aperto o Shift, eu consigo ver que ele me dá 12% de chance de acerto crítico só de estar usando esse talento, né? Aqui seriam 10 se eu tivesse apenas 1 ponto, 12
podendo chegar até a 20 se eu tiver 5 pontos desse aqui de talento equipados nos meus artefatos. E aí, como é que eu construo esses itens? Ao invés de você ir na bancada de construção, você vai construí-los na síntese. E ao invés de você colocar esses artefatos verdes, você vai introduzir artefatos azuis para criar itens aprimorados, né? Ou com upgrade. E aí você vai ganhar um desses pontos de talentos apenas. Ou você pode colocar esses itens aqui de baixo roxos, que vão te dar os 2 pontos de talento e vão criar um item overclockado. Então já deu para perceber que os itens overclockados, eles vão te exigir muito mais recursos. Vocês vão deixar primeiro esses itens roxos para depois vocês irem construir esse item overclockado. É muito importante dizer para vocês que os itens overclockados ou aprimorados, eles ficam vinculados àquele personagem. Então se você criar um item overclockado, ele não pode ser equipado por nenhum outro jogador, você não pode trocar com outros jogadores, tá? Fica bindado àquele seu boneco. E é claro, esses itens overclockados, vocês também podem utilizar os kits Tier 3 para deixá-los verdes, azuis ou roxos. Quanto mais eles forem crescendo nesse nível de raridade, mais linhas de status secundários você vai ganhando. Então percebe que esse coração aqui, ele tem 9 de penetração de armadura plana, apenas uma linha de stat. Esse aqui já tem 2 linhas, né? Chance de crítico físico e pontos de poder de crítico mágico. E esse aqui que é roxo já tem 3 linhas de stats. Ou seja, o item, esse daqui, ele tá muito mais próximo de alcançar o máximo do seu potencial. E por que que ainda não é o máximo? Deu pra perceber que tem umas bolinhas ali, 19 de poder de ataque, tem 4 bolinhas das 5, 40 de armadura. Vocês percebem que elas não estão completas. E existe uma forma de já construir esses itens completos. Se eu quiser hoje modificar essa minha luva overclockada e deixá-la com status melhores, né, pra gente melhorar um pouquinho essa armadura, por exemplo, que tá bem baixinho, né, se eu apertar Shift aqui, enquanto eu coloco o cursor em cima do item, vocês observam que eu consigo ver o mínimo e o máximo que esse item pode me oferecer em cada um desses stats. Então, o que que eu posso fazer aqui para melhorar esse item hoje que já está criado, que já existe? Eu posso colocar ele lá, junto com esse item aqui, ó, rerolar valores principais, né, o famoso dado de reroll. Com eles, você vai poder mudar esses valores de cima, que são os valores principais do seu item. E aí, é uma roleta, galera. Vai variar, vai depender muito da sua sorte, né? Quase como se você estivesse jogando um tigrinho. Então, você vai precisar de quê? Muito combustível de síntese, que eu esqueci de dizer, tá? Varia ali de 15 até 25, 27 de gold. Então, ó, é muito dinheiro que você vai gastar, tá? Então, assim, eu já gastei 20 reroll, às vezes, em um item pra deixar ele com status minimamente decentes. Então, eu recomendo. Nesse dia, eu quase coringuei. E aí, vocês podem criar esse item, né? Com todas essas estrelinhas preenchidas, roxo, se você tiver os kits, ou se você tiver a sorte de fazer um item roxo direto, que foi esse meu caso aqui. Inclusive, eu gravei, tá? Eu coloquei tudo direitinho e já veio um roxo. Foi o meu primeiro artefato de Tier 3 e já veio roxo. Nossa, que sorte, felicidade. Depois disso, né? Nunca mais veio nenhum roxo. Esse daqui foi muita sorte. Eu expliquei tudo isso pra vocês, que é pra gente poder agora colocar a mão na massa e fazer esse nosso item overclockado com todas as estrelinhas preenchidas. E vai ser o primeiro que eu vou fazer assim, tá? Porque além desses itens, eu vou ter que colocar a receita. E a receita, por exemplo, do V6, que é um item, inclusive, dica aí pra vocês, tá? É um item excelente pra várias classes. Arqueiro é muito bom, pra Destroy é muito bom, pra Defender é muito bom. Se duvidar, até pra Xamã também acaba sendo muito bom. Então, assim, pra várias classes acaba sendo bem importante, porque ele te oferece status de sobrevivência e também um pouco mais de dano. Algo que é maravilhoso, né? Então, vamos lá. Pra construir o meu coração V6, eu preciso ter esses 3 itens aqui roxos. Eu já tenho a minha luva modular roxa, glória a Deus, isso daqui eu achei no loot de um baú, matando uns bichinhos. E esses 2 aqui eu preciso transformá-los em roxo. Então a gente vem aqui na máquina de síntese, vai colocar o implante do soldado aqui junto com esse kit roxo e vamos colocar em criar. Carregando e pronto. Aqui no meio ele mostra o item que foi criado, que vai estar lá no seu inventário. Os status secundários não tão bons assim, mas já tá aqui prontinho. E agora vamos fazer a mesma coisa com o bracelete paramédico.
bracelete paramédico, então roxinho, tudo pronto, guys. Vamos lá que agora dá aquele friozinho na barriga. Vamos lá criar o nosso V6. Então, um mel, um coração, um térmio, tá? Isso daqui é item que dropa de... quando você tá 100% de... como madeireiro, né? Extração de madeira. Esse daqui 100% em açougue, esse aqui 100% em mineração. E agora os itens, né? Cada um deles roxinho. Mas a receita... ai, tô com frio na barriga agora, hein? Vamos lá, gente. Sorte, hein? Principalmente para ele já vir colorido. Vai, vai, vai. Vamos. Vem coloridinho. Vem. Troca o roxinho pra nós. Troca o roxinho pra nós. Não veio. Veio o branquinho. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Olha aí, ó. Que isso? Por que não veio com os pontinhos tudo coisado? Bugou na minha hora? É isso mesmo que eu tô vendo? Era pra ver com as bolinhas todas cheias já, não? Veio com 400 de vida, já topado. 39 de armadura, sim. Os stats não tão ruins, né? E os talentos, eu acho que eu vou ter que roletar, né? Então a gente vai roletar eles e aí eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês. E ó, vamos aproveitar para deixar ele verdinho. Então ele já tá aqui, né? Over colocado, coração V6. Inclusive, se alguém aí souber por que ele não ficou com todas as bolinhas preenchidas, deixa aí nos comentários, tá? Não sei se foi bug. Às vezes tem algumas coisas que estão bugando muito no Corepunk aqui na máquina de síntese, tá? Eu, como ainda não tinha feito nenhuma receita dessas aqui, eu não sei se é o caso dessas receitas. Mas algumas receitas coloridas que eu já tentei gravar vídeo pra fazer, algumas estão bugando. Mas vamos lá, né? Vamos transformar o nosso Tier 3 em verde. Vamos lá, atenção. O que ele veio? Ih, beleza, crítico físico, perfeito, ótimo, maravilhoso, lindo. E agora o que a gente vai fazer, guys? Vamos aqui no banco, pegar um item que vai ser o item que a gente vai usar para roletar os nossos talentos, que é esse bem aqui, ó, recalibrador de reforço. Vou pegar só 9 e vou pegar um reroll de stats secundários também, né? Sempre bom. E aí, obviamente, né, vou explicando para vocês tudo que eu vou fazer. Como vocês perceberam, esse meu item aqui, ele veio com 2 talentos que eu não vou usar, né? Não vai ser tão útil para as árvores de talentos que eu uso. O que eu vou fazer para simplesmente roletar eles? Eu vou usar o item mais o recalibrador de reforço. Então vamos lá, eu só tenho 3 combustíveis de síntese, vamos torcer para dar certo nesses 3. Especialista em controle pesado sifão de mana, também não vai me ajudar muito, né? Não esqueçam sempre de colocar o item de volta no inventário se vocês forem precisar roletar muito. Porque às vezes a gente esquece, coloca em criar, queima um combustível de síntese e aí, né, obviamente dá falha porque o item não tá lá. Atenção. Aí... tá, pô, agora sim! Caraca, aumento de força vital e golpe sombrio. Guys, isso daqui é o Dream pra nós. É o Dream pra nós. Eu fiz um reset aqui dos meus talentos porque eu preciso mostrar isso pra vocês. Guerreiro, tá. Guerreiro eu já tinha algumas coisas, né? Esse aqui, na verdade, acaba sendo melhor, né? Mas esse daqui também acaba sendo muito bom. Vou botar ele aqui, o gume do carrasco, aumento da força vital. E por que eu digo que esse daqui é bom? Porque quanto mais vida eu tenho, mais dano eu dou. Então eu não preciso nem fazer tantos itens voltados para dano. Fazendo vida, eu já vou ganhar dano também. E o outro é o de assassino, que é o golpe sombrio. Esse aqui depende. Então eu vou deixar esses 2 prontos aqui. E deixa eu tirar aqui esse meu implante de células a vapor e equipar já esse meu coração V6. Eu tô com 3.396 de vida agora. E deixa eu ver, mais um de golpe sombrio. Então eu tenho 3 pontos de golpe sombrio, guys. 14% de chance de crítico físico a mais, só tendo esses itens equipados. Ai, que felicidade. Solta um foguete aí, menino. Vambora, 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 vambora. O setup aqui tá legal. Ainda, obviamente, né? Falta eu dar uma acertada em algumas coisas aqui. Inclusive, esse daqui é o Fúria da Lâmina. Mas agora sim, né? Eu já tenho 5 itens overclockados Tier 3 aqui. E eu ainda tenho mais esse aqui de Fúria da Lâmina, né? Então, eu tenho um golpe crítico em área, quase como se fosse um furacão de Runan. Aí, pros louzeiros vão entender exatamente o que eu tô querendo dizer, né? Então, vai pegar o dano dos inimigos próximos aumentado em 55%, né? Um dano adicional aos inimigos próximos. Isso daqui é ótimo, porque aí você não precisa gastar tanta mana utilizando a barragem, essa barragenzinha aqui, que come uma mana legal. Então, basicamente, guys, vocês viram hoje várias coisas acontecendo aqui. Eu também posso melhorar os valores utilizando
esse reroll aqui, tá? De valores secundários. Se eu quisesse trocar, eu não quisesse crítico físico, no caso eu quero, né? Eu iria utilizar o reroll, é um dadinho verde, é o reroll secondary baskets, tá? Valores, é rolar valores de cestas secundárias, tá? Assim, a tradução tá meio paia, mas é assim que funciona. Vamos torcer pra dar mais, né? Senão eu vou ter que ir lá comprar mais combustível de síntese, mas tá com 42, atenção... 49. Tá bom, tá bom. Acho que por hoje, pra gente fazer essa ciência aqui, tá valendo demais. Fizemos aqui o nosso coração V6. A gente tá com 3 V6 agora. E por isso a gente tá com mais de 3.000 de vida aí, só com esses V6. Essa aqui não é a minha build final ainda. Foi só pra mostrar pra vocês alguns usos da máquina de síntese, tá? Existem algumas outras coisas que a gente vai poder fazer com elas e que eu quero muito trazer em vídeos pra vocês. E se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, algumas coisas que vocês querem, pô, você poderia ter feito isso daqui na hora da receita, faz alguma coisa pro seu item ficar um pouco melhor, deixa aí nos comentários, é legal a gente ter essa troca, beleza? E aí a gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar aquele like, não custa nada, é de graça, é só rapidinho, vai lá, clicou, pronto, já tem o like, já dá uma ajuda tremenda aqui. Comenta também algumas coisas, né? Acaba ajudando o algoritmo. Deixa o hype, clica no hype, que também é uma forma de você ajudar aqui o nosso canal a ser descoberto por outras pessoas que têm interesse em Corepunk. E se você ainda não for inscrito, né? Se inscreve para continuar recebendo muita informação sobre Corepunk, que toda semana aqui tem mais de um vídeo no canal, tá? Como esses vídeos dão bastante trabalho, é interessante vocês fortalecerem meu trabalho, tá? Eu fico muito grata por isso. É isso, um grande abraço e a gente se vê aqui em breve, roletando status na máquina de síntese em Qualite. Até lá!